Deus, no sentido da forma como Deus ele age. E essa inspiração, ela veio por quê? Porque existem muitas pessoas que, ao se relacionar com Deus, porque nós estabelecemos um relacionamento com Deus, muitas pessoas acabam entrando em conflito com Deus. E como foi falado aqui no domingo passado, não tem como entrar em conflito com Deus e eu achar que Deus está errado. Porque se eu entro em conflito com Deus e acho que Deus está errado, então eu não estou entendendo de Bíblia. Porque a palavra de Deus ela vai me mostrar em vários textos que Deus ele é santo, santo, santo. Quer dizer, ele é perfeito. Ele não erra. Não há nenhuma fagulha de erro em Deus. Então, se eu estou entrando em conflito com Deus, o erro está em mim, não está em Deus. Então, se você está ali relacionando com Deus, e você agora fica cheio de questionamentos, cheio de perguntas, ou fica decepcionado com Deus, ou fica frustrado com Deus, ou fica desanimado com Deus, muitas pessoas, eles não têm coragem de falar determinadas coisas com Deus, por uma questão de respeito, mas ele não verbaliza, mas ele fala no comportamento. Tem gente que ele está desanimado com as coisas de Deus, justamente por causa desse conflito com Deus. Tem gente que está decepcionado com Deus, só que ele não tem a coragem de falar assim: Senhor Deus, eu estou decepcionado com o Senhor. Ele não tem essa coragem. Mas aí, como ele não tem essa coragem de verbalizar, de soltar isso para fora, ele faz isso de outra maneira. Ele demonstra isso no comportamento dele, como ele trata as coisas de Deus. Aí como é que ele trata as coisas de Deus? De qualquer maneira, de qualquer jeito, né? Com desânimo, né? De forma relaxada. E o que ele está mostrando ali? Ele está mostrando que tem uma causa por que ele está tratando as coisas de Deus dessa forma. E uma dessas causas eu estou explicando: decepção, a pessoa fica decepcionada, fica frustrada com Deus. Então, nos pensamentos dessa pessoa, Deus está errado, Deus errou, Deus falhou. Então nós estamos aqui aos domingos, é o domingo dos vencedores, porque se você tiver com esse tipo de pensamento na sua cabeça, o inimigo está enganando você e ele vai derrotar você. Mas aqui nós estamos no domingo dos vencedores para fazer de você um vencedor. Aonde você vai entender o agir de Deus. Você vai entender o agir de Deus. Por quê? Porque Deus ele tem princípios na sua forma de agir. Deus ele tem um padrão de conduta na sua forma de agir. Domingo passado nós falamos que Deus ele exige, ele não pede, ele não implora, ele não suplica. Ele exige perseverança daqueles que querem andar com Ele. Você quer andar com Deus? Quem quer andar com Deus aqui, levanta a tua mão. Ele vai exigir de você perseverança. E essa exigência não tem decisão. É para pobre, é para rico, é para negro, é para branco, é para diplomata, é para quem não é. Todos. Não tem ninguém no meio do povo de Deus que vai dizer: não, eu tenho uma estrela aqui, eu sou uma pessoa separada, eu sou especial, porque Deus tem um tratamento diferenciado comigo, aonde eu não preciso perseverar não, porque Deus já resolve logo os meus problemas logo, Deus já me dá a vitória logo, porque Ele tem um tratamento mais especial comigo, eu sou diferente dos demais. Não existe isso, isso é ilusão. Ele exige perseverança de todos. Todos têm que perseverar. E nós pregamos isso no domingo passado, mostrando os textos. Está gravado, depois eu vou editar. Só gravei só em áudio, mas eu vou montar um vídeo e depois eu vou publicar. Hoje aqui, o princípio de Deus que eu quero mostrar para você, pode mudar? O princípio de Deus que eu quero mostrar para você é esse aqui, ó. Por que Deus usa o sofrimento? Na realidade eu estou fazendo uma pergunta, mas o princípio de Deus é: Deus usa o sofrimento. Esse é o princípio. Deus, ele usa o sofrimento.
Mas, para a gente iniciar a ministração, aí eu criei uma pergunta: por que Deus usa o sofrimento? Mas o princípio, o padrão que Deus ele tem de agir com qualquer pessoa que vai relacionar com ele ele vai usar o sofrimento. Me mostre de Gênesis até Apocalipse qual o servo de Deus que Deus não permitiu provações, que Deus não usou sofrimento. Não existe. Todos passaram por vários tipos de sofrimento. Então Deus ele usa o sofrimento. E nós vamos ver isso aqui no decorrer da ministração. Então isso é o quê? É um princípio de Deus, é um padrão de Deus. Esse é um padrão imutável. Fala comigo, padrão imutável. Você sabe o que significa padrão imutável? Padrão de comportamento imutável? Ele não muda. Ele não muda, não adianta. Não adianta você se decepcionar, não adianta fazer pirraça, não adianta ficar frustrado, não adianta blasfemar, não adianta rebeliar. Se você fizer isso, a perda é sua, não é de Deus. Não é de Deus, porque Deus, ele já está estabelecido no seu trono de glória, ele já está na glória, ele é a maior autoridade, o maior poder. Ele já está estabelecido. Agora nós não, nós estamos aqui, nesse campo de guerra. Então, se você ficar frustrado, decepcionado, rebeliar, blasfemar, porque você está passando uma aprovação, então é você que vai perder, não é Deus. Se você se afastar de Deus, vários outros vão se aproximar de Deus e vão permanecer firmes até o fim. Você pode dar glória a Deus aí agora e aplaudir ao Senhor? Então veja bem, o que nós vamos tratar aqui? Eu vou ser mais objetivo, porque a gente tem várias coisas para fazer aqui hoje. Vamos lá, pode passar. O que nós vamos tratar aqui hoje? Qual a origem do sofrimento? 2, quais as causas do sofrimento? Aí eu coloquei em vermelho ali, né, o princípio. Por que Deus usa o sofrimento? Qual deve ser o nosso comportamento diante do sofrimento? Quando acabará o sofrimento? Então você pode observar, isso é tudo pergunta. E nós vamos trabalhar em cima disso aí, até o final da pregação. Eu espero que eu consiga, nesse pouco espaço de tempo, passar esse conhecimento complexo, que merece estudo, está dentro de cursos. Então você pegar um conhecimento complexo, extenso, e colocar ali 45, 50 minutos e passar, eu espero que eu consiga fazer você entender esse assunto de forma definitiva e nunca mais você entre em conflito, nunca mais você se decepcione, fique frustrado ou seja tentado aproximar de Deus no seu coração. Pode embora, vamos embora, vamos lá, vamos dar sequência. Qual a origem do sofrimento? A origem do sofrimento, meus irmãos, é pelo mal. O que nos faz sofrer? O mal. É o mal que nos faz sofrer. 2, iniciou no íntimo de Satanás no céu. Então, onde é que o mal iniciou? A origem do sofrimento é o mal. Quem está compreendendo até aí, levanta a tua mão. Porque o que vai fazer você sofrer é o mal, seja ele qual for. E onde iniciou isso? Quando começou? Começou lá em cima. Por isso que ele é chamado de maligno. Por que ele é chamado de maligno? Porque a essência dele é má. Ele é mau por essência. Ele é mau por aquilo que está no fundo do seu ser. Então iniciou lá. 3. Segundo, na desobediência do ser humano no Éden. Então veja bem, o que eu estou mostrando para vocês aqui? Eu estou respondendo ali, qual a origem do sofrimento? A origem do sofrimento é pelo mal. Onde é que iniciou esse mal? Esse mal iniciou lá no íntimo de Satanás no céu. Depois desse mal, ele iniciou na desobediência do ser humano no Éden. Então o pecado adâmico é que trouxe todas essas mazelas que nós vemos hoje. Qual que é a raiz do mal na humanidade? O pecado de Adão. É raiz. A partir do pecado de Adão, os seres humanos começaram a se inclinar para o mal e foram criando coisas más e foram fazendo maldades e foram cada vez mais piorando.
E agora nós estamos nesse estado em que nós nos encontramos. Então, inclusive, até as doenças e a morte têm origem no pecado de Adão. E já porque tem pessoas que não têm esse conhecimento, eles vão falar assim: por que Adão foi fazer isso? Adão, meus irmãos, significa o representante da raça humana. Se Adão fosse você ia fazer igual Adão fez, você escolheu o mal. Você ia fazer igual Eva fez, você escolheu o mal. Porque você, eu, nós, depois que estamos aqui em vida nessa terra, já escolhemos o mal. Sim ou não? Ou desde o dia que você nasceu até hoje, você nunca fez uma escolha para o lado do mal. Então, essa escolha para o lado do mal, que Adão e Eva fizeram, se nós estivéssemos no lugar dele, a gente ia fazer do mesmo jeitinho. Então, não é questão do nome Adão ou o nome Eva. Eles são representantes da raça humana que pecaram e transmitiram esse mal para os seus descendentes. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa entender o porquê do sofrimento. E o sofrimento tem a sua origem no mal. O mal iniciou em Satanás e depois no ser humano. A desobediência do ser humano. Número 4. Neste mundo imperfeito, o sofrimento tem como causa os objetivos de progresso e as missões de vida que a pessoa tem. Então, por exemplo, se você quer progredir profissionalmente, você vai ter que, no linguagem popular, pagar um preço, você vai ter que sofrer. Você vai ter que estudar, você vai ter que fazer curso, você vai ter que ralar. No linguagem bem popular. O que mais? Você tem uma missão de vida. Você tem uma missão. Essa explicação número 4 aqui é para responder lá qual a origem do sofrimento. Você tem uma missão de vida. Quem aqui é cristão, levanta a sua mão. Cadê os irmãos que são cristãos aqui? Você viu a nossa irmã falando aqui que ela está sendo perseguida lá no trabalho por ser crente? E isso acontece em determinados lugares. Eles vão falar: o crentinho. Se o crente, ele tem um deslizezinho ao crentinho, ao santão, ao santinho, começa a zombar. Então, a partir do momento que você escolheu estar do lado de Jesus, existe um sofrimento por esse caminho que você escolheu. Então, para refrescar o que você está aprendendo, o sofrimento tem origem no mal. O mal, ele iniciou lá no íntimo de Satanás, e depois o mal, ele teve também o seu início na desobediência de Adão e Eva à lei de Deus. E aí eu acrescentei um 4º item sobre a origem do sofrimento, que é quando você quer progredir, isso vai levar você a sofrer. Quando você tem uma missão de vida, eu quero ser médico, só que eu quero ser médico lá no meio dos matos, lá na África. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Eu quero ser um missionário, eu quero pregar a palavra. Vai sofrer. Há pouco dias atrás, um pregador, eu até postei esse vídeo, o pregador estava no meio da rua pregando, o outro cara chegou e deu um tapa na boca dele. Eu postei esse vídeo. Então, o sofrimento também ele vem como base de progresso e também como base de missão de vida. Pode passar, vamos embora, vamos respondendo. Nós estamos respondendo. Quais as causas do sofrimento, meus irmãos? Quais são as causas? A primeira pergunta é a origem do sofrimento. A origem do sofrimento é o mal. Por isso que lá na eternidade não vai ter sofrimento, porque lá não vai ter mal, nem maldição, nem dor, nem doença e nem nada ruim. Isso será eliminado na eternidade. O mal não estará na eternidade, portanto, não haverá sofrimento na eternidade. Você pode dar glória a Deus por isso? Agora, quais as causas do sofrimento? A causa inicial, pecado Adão, que eu já falei. 2, o mau uso da liberdade. Deus, ele nos deu a liberdade. Ele poderia ter nos feito robô. Se não fosse robô, pelo poder que Deus tem, ele poderia ser um Kim Jong-il. Eu não sei se esse é o nome correto, Kim Jong-il, Kim Jong-un, que é o ditador da Coreia do Norte. Ele poderia nos subjugar pelo seu poder, pela sua autoridade, e nos obrigar a obedecer a ele. Como lá na Coreia do Norte, eles fazem lá com o povo.
Se você nunca viu nenhum documentário sobre a Coreia do Norte, aconselho você a ver, para você ver como é que o povo da Coreia do Norte vive e como é que eles são subjugados. E nós poderíamos, Deus poderia ter feito isso conosco, mas só que Deus, ele não quis. O que Deus ele quer? Você vai amar a Deus? Você vai amar a Deus? Eu quero amar a Deus de livre e espontânea vontade. Eu quero amar a Deus porque eu quero amar, não porque Ele está me obrigando, não porque Ele está me pressionando. Eu quero amar a Deus, eu quero servir a Deus. E aí Ele te dá a opção de você escolher entre servir a Ele e servir o diabo. É você que escolhe. Então, quais são as causas do sofrimento? O mau uso da liberdade. Como o ser humano não está sabendo usar a liberdade, né, ele está fazendo aí um monte de coisa ruim. A desobediência a Deus. Você viu que a nossa irmã falou aqui sobre ler a Bíblia, se todo mundo lesse a Bíblia? É verdade. Se as pessoas obedecessem os mandamentos de Deus, a terra ia ser um paraíso, meus irmãos. Não ia ter roubo, não ia ter adultério, não ia ter mentira, não ia ter violência, não ia ter morte. Mas por que o mundo está do jeito que está? Porque as pessoas estão em rebelião contra Deus. Eles não querem obedecer a Deus. Diga assim: este não é o meu caso. Não fala mais alto: este não é o meu caso. Eu estou aqui para me submeter à vontade do Pai Celestial. Pode glorificar, pode dar glória a Deus, pode aplaudir. Amém? 4. Quais as causas do sofrimento? Homens maus. Fala comigo: homens maus. Eu vou dar um deverzinho de casa para vocês, que é vocês pesquisarem a palavra mal com U e mal com L. Mal com U e mal com L. Quem vai pesquisar, levanta a sua mão. Mal com U é uma coisa, mal com L é outra coisa. Homens maus. Então nós estamos aqui vivendo nesse mundo, nós temos que vigiar. Você tem que vigiar com a TIM, vigiar com a Claro, vigiar com a Oi, vigiar com a Vivo, vigiar na hora que você faz assinar um contrato, vigiar na hora que você for passar os seus dados para alguém. Você tem que tomar cuidado, você tem que vigiar. Você tem que tomar cuidado com o seu celular. Você tem que tomar cuidado, você tem que vigiar, porque nós estamos cheios de gente ruim, homens maus. E essas pessoas podem nos causar sofrimento. Se o seu vizinho ele for ruim, ele pode causar sofrimento. Se alguém da sua família for ruim, ele pode causar sofrimento. Se alguém no seu trabalho for ruim, pode causar sofrimento. Se alguém dentro da igreja for mal, pode causar sofrimento. Então nós temos causas aqui, né, do sofrimento. O pecado de Adão, eu falei que é o mau uso da liberdade, a desobediência a Deus, os homens maus. Número 5. Qual que é a causa do sofrimento? Número 5, meus irmãos. Satanás. Satanás. Uma moça me ligou para mim, uns irmãos pediram aqui, aí entrou em contato comigo. Já estava com vários dias com uma enxaqueca pesada. Há vários dias. Eu fui, liguei e orei. Disse, na hora da oração, quem falou foi eles. Ela caiu na cama. Quer dizer, e ela já estava indo no médico, já tinha feito tratamento, estava tomando remédio, etc e tal. E a dor não saía. Aquilo era o quê? Uma seta de Satanás, uma ação de Satanás. Aí quando expulsou, na mesma hora que o diabo saiu com a dor e tudo, meus irmãos. Até hoje a dor não voltou mais. Então nós temos esse inimigo invisível, esse espírito, ou esses espíritos que nos atacam. Nós temos aí. Então, por que essa igreja aqui tem oração na segunda, tem oração no domingo, 7 às 7h30, na quarta, de 7 às 7h30, na sexta, de 7 às 7h30? Para que esse negócio de oração? Para que essa ênfase na oração? Porque, além da obediência à palavra de Deus, é oração e jejum que quebra as forças malignas. Sem oração, sem jejum, sem obediência, não tem como quebrar as forças malignas. Então tem que ter oração para barrar a ação do mal contra nós. Se você não tem o hábito de orar,
Você precisa se esforçar para isso. Oração, meus irmãos, eu já falei isso aqui, inclusive eu falei isso aqui quarta-feira, né? Que se eu deixar por mim, sem fazer proposta, eu não oro. Eu tenho que abrir a boca e falar: Deus, vou orar 1 hora por dia. Deus, vou orar 1h30 por dia. Deus, eu vou orar meia-noite. Ou Deus, eu vou orar 3 horas da madrugada. Eu tenho que fazer algum propósito para mim orar. Porque se eu não abrir minha boca para falar com Deus, eu vou ficar relaxado. Entendeu? Então eu aconselho você a fazer propósitos. Senhor, esse mês, nós estamos entrando no mês de abril, meus irmãos. Esse mês de abril, eu vou lutar para não faltar um culto na tua casa, Pai. Esse mês de abril, toda segunda-feira eu vou estar lá na oração, Pai. Esse mês de abril, eu vou ler o livro da Bíblia X. Esse mês de abril, eu vou fazer tanto jejum. Se você não abrir a sua boca para assumir um compromisso com Deus, você vai continuar ocupado com seus afazeres de casa, ocupado com seus afazeres profissionais e a sua vida espiritual lá no cantinho. Aí daqui a pouco o Satanás vem para cima de você e dá uma pancada em você. Aí você fala: é a igreja que é ruim, é o pastor que é ruim, é Jesus. Por que Jesus só deixou isso acontecer? Mas você mesmo não cuidou da sua vida espiritual. Foi deixando ela de lado, focou em casa, focou no trabalho, focou no estudo, e a vida espiritual, ó. E o bichão só de olho em você, só de olho, doidinho. Porque toda vez que eu tenho visão com o inimigo, meus irmãos, eu nunca vi, eu tenho 34 anos que eu estou nesse caminho. Todas as visões, revelações que eu já tive com o inimigo, quer seja de olho fechado, quer seja de olho aberto, ou quer seja em sonhos, eu nunca vi o diabo vindo para mim. Eu não lembro. Eu só vejo ele com raiva, com ódio. Eu só vejo ele dessa maneira. Eu já vi Satanás em sonhos na forma de um cachorro do tamanho de um cavalo, com o olho vermelho, dentes afiadíssimos, e ele partia para cima de mim, e ele levantou as 2 patas para me dar uma pancada. Eu peguei nas patas e o rosto dele ficou aqui, ó, a cara do cachorro com o olho vermelho, ele babando de raiva. É assim. E aí a pessoa está levando a vida espiritual de qualquer maneira. Aí quando o Satanás vai lá, e nós, irmão, gente, pelo amor de Deus, vocês não estão ligados nas notícias? Você acha que ali o quê? Aquilo é a fúria do diabo. É a raiva que o diabo tem do ser humano. E não é só isso não, tantas outras coisas ruins estão acontecendo por aí. Gente, vocês não estão vendo não? Nós estamos no paraíso aqui? Aqui é paraíso, meus irmãos? Não, aqui é campo de guerra. Aqui é lugar de você buscar poder, buscar autoridade, buscar unção, para você sair vitorioso lá na frente. Você pode dar glória a Deus aí? Pode dar glória a Deus. Amém? E quais as causas do sofrimento? A última ali, a justiça de Deus. Então existe um tipo de sofrimento que é proveniente do próprio Deus com base na sua justiça. Então, não existe causa de sofrimento somente por causa do pecado adâmico, ou por causa do mau uso da liberdade, ou por causa da desobediência a Deus, ou porque tem homens maus, ou porque o Satanás está aí. Tem sofrimentos também que tem como causa a justiça de Deus. A justiça de Deus. Inclusive, o que levou Jesus para a cruz foi a justiça de Deus. A justiça de Deus que levou Jesus para a cruz. A justiça tinha que ser feita. Vocês lembram quando Jesus veio para ser batizado por João Batista? Aí João Batista disse assim: eu que careço de ser batizado, tu vem a mim? Aí Jesus disse assim, ó: deixa por agora, porque assim convém cumprir a justiça. Vocês já leram esse texto? Ele estava ali na condição de pecador, e ele iria ser punido pelos nossos pecados, porque essa é a justiça de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não adianta eu pensar, ou você pensar, ou os pregadores pensar, ou os crentes pensarem,
aí no meio do povo de Deus, eu vou fazer o mal, não acontece, eu fiz o mal, eu dei um prejuízo para uma pessoa ali, sabe? Eu fiz o mal para aquele irmão, ou para aquela irmã, ou para aquela pessoa, e não vai acontecer nada comigo. Não vai acontecer com você, comigo, ou com quem quer que seja, se houver arrependimento. Eu preciso me arrepender do mal que eu fiz. Se não houver arrependimento, a justiça de Deus vai alcançar essa pessoa. Se ele escapar aqui na terra, lá do outro lado, ele não escapa, porque no céu ele não entra. Aí vai para o inferno. Quem entendeu, levanta a tua mão. Então existe um sofrimento proveniente da justiça de Deus. O povo não perdeu o raciocínio? Volta um pouquinho atrás aí, missionário, por favor. Lá no índice de assunto. Olha lá. Índice de assunto. Segundo aí. Pode ir para frente. Olha lá. Nós estamos trabalhando isso aqui, ó. Qual a origem do sofrimento? Agora estamos aqui no 2. Quais as causas do sofrimento? Agora eu vou mostrar para vocês por que Deus usa o sofrimento. Isso é um princípio de Deus. É um padrão de agir de Deus. Deus usou o sofrimento para moldar Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, todo mundo. Todos. Aí nós vamos entrar aqui agora no terceiro. Pode ir para frente. Vai lá. Vai. Pode ir. Por que Deus usa o sofrimento? Primeiro, para que você conheça a toda desobediência e não volte novamente para a transgressão. Deixa eu situar para vocês aqui. Esse pecado que Davi cometeu não é o pecado de Betseba, tá bom? Esse pecado foi o pecado de Davi ter buscado glória ao fazer o recenseamento do povo. Ele queria saber a quantidade de gente, de excesso que ele tinha. E lá no íntimo do coração, o que ficou observado é que ele estava buscando glória. Aí Deus não se agradou, e Deus usou um profeta e deu 3 opções para ele. Deus falou: você não vai escapar do castigo, não. Eu vou deixar isso aqui como dever de casa para vocês. Vocês vão ler lá na casa de vocês, 1 Crônicas, capítulo 21, do versículo 1 em diante. Aí Deus falou com Davi: ó, eu vou te dar 3 opções. 3. Tem a opção número 1, esse aqui é um sofrimento que você vai ter. Tem esse outro, tem esse outro. Aí Davi falou a famosa frase: que caia eu na mão de Deus do que na mão dos meus inimigos, porque o Senhor é cheio de misericórdia. Aí Deus mandou a praga e um monte de gente morreu. Então esse versículo está nesse contexto. Pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Então ele cometeu algo muito grave. Então por que Deus usa o sofrimento, meus irmãos? Olha lá. Para que você conheça a dor da desobediência. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, meus irmãos. Não, vamos chegar nesse versículo daqui a pouco aqui. Quem é filho de Deus aqui? Levanta sua mão. Deus, cadê o filho de Deus aqui? Você tem certeza que você é filho de Deus? Você tem certeza que você é filho de Deus? Vamos ver se você é filho de Deus. Passa para frente. Porque Deus usa o sofrimento para salvar a sua alma, pois o Senhor disciplina quem ama. Então, se tem uma pessoa que ele diz que é filho de Deus e faz coisa errada e não acontece nada com ele, tem uma coisa errada aí. Porque todo verdadeiro filho de Deus ele será corrigido por Deus. Todo. Tem gente que é assim, ó. Ele até fala: Deus, eu falo uma coisinha, o Senhor vem já me dá uma chicotada. O outro pinta e bota, aponta para lá e para cá, não acontece nada com ele. Só eu falar uma coisinha errada, o Senhor me corrige. Bem-aventurado é você, que você faz uma coisinha errada, o Senhor vai lá e te corrige, porque ali está dizendo: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Agora vamos lá. Por que Deus ele castiga os seus filhos? Porque nós somos imperfeitos, irmão. Nós temos origem no pecado de Adão. Nós temos um mal no nosso corpo, na nossa carne. Nós temos inclinação para o mal. Nós temos mais inclinação para o mal que para o bem. Por isso essa dificuldade para seguir a Deus. Tem gente, irmão, que é assim. Ele está aqui na igreja, né? Não estou falando que é o seu caso. Mas tem gente que é assim, está na igreja. Aí ele está num desânimo, sabe? Ele está num desânimo. Ele está numa frieza. Aí ele
Aí sai da igreja, vai pro mundo. Aí lá no mundo ele fica fervoroso. Toma todo, e bebe, então se pula, e grita pra lá, e grita pra cá. Ele fica todo fervoroso. Aqui não. Aqui está uma dificuldade tremenda, sabe? Aqui ele está reservado. Aqui ele tem uma, sabe? Ele tem uma dificuldade de se expressar, de mostrar sua alegria, de mostrar sua satisfação. O cara no mundo e fica alegre. Então, o Filho de Deus, além de ser corrigido, Deus ainda vai castigar. Se você nunca sofreu um castigo da parte de Deus, tem uma coisa errada aí. Tem uma coisa errada aí. Porque não há pessoa que levante a mão entregando a sua vida para Jesus e começa a caminhar que ele não erra. Ele vai errar. E se ele erra e ele não é corrigido, porque correção é uma coisa, castigo é outra coisa. Correção, o senhor fala, você está errado, muda isso aí. Castigo é o que Deus fez com Davi. Te dou 3 opções, você escolhe o que você quer. Porque sem punição você não vai ficar. Eu vou te punir. Então chega uma hora que Deus ele vem e nos castiga. Então vamos lá. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. O que o autor está querendo dizer isso? Você está passando uma prova? Você está passando uma dificuldade? Você acha que Deus não tem poder de resolver sua situação, de mudar sua vida água pro vinho, daqui para ali, de mudar sua vida hoje, antes de terminar isso? Ele tem poder. Mas por que ele está deixando essa dificuldade? Essa dificuldade, ela está moldando você, ela está trabalhando em você, ela está pondo para fora quem realmente você é. Ao apertar você, aí joga para fora quem realmente você é. Se você for mal, vai jogar para fora o mal. Se você for uma pessoa de coração com mais retidão, joga para fora isso. Tu vai falar, eu não blasfemo contra Deus, eu não vou murmurar contra Deus, eu vou adorar o Senhor nessa situação, eu vou glorificar a Deus, eu vou louvar o Senhor, eu vou servir ao Senhor, eu vou continuar firme na presença do meu Pai. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Cadê os pais aqui, mães? Levanta sua mão. Você nunca corrigiu seu filho, né? Você nunca corrigiu o seu filho. Você nunca? E você corrigiu o seu filho porque você não amava ele. Sabemos que tem pai e tem mãe que realmente não amam, mas o de praxe normal é quando o pai e a mãe estão corrigindo que ama. Versículo 8. E se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, e sim ilegítimos. Tem uma versão que fala assim, então vocês são bastardos. Bastardo significa você não tem direito à herança. A herança não cabe a você, porque você não é filho legítimo, você é bastardo, você não vai ter herança. Então, os verdadeiros filhos de Deus aqui nesse texto, é um texto que está no Novo Testamento, eles são corrigidos e às vezes são castigados. Amém, meus irmãos? No dia da Santa Ceia, qual é o texto clássico da Santa Ceia? Vocês sabem o texto clássico da Santa Ceia? Vocês não vão saber hoje. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma desse pão e beba desse cálice. Pois qualquer que comer ou beber indignamente será culpado da morte do Senhor. O que o texto está falando para você? O texto está falando para você fazer um autoexame. O texto está falando para você olhar para dentro de você. E por que é importante eu falar isso aqui? Porque senão, aqui tem gente aqui que está passando prova, ele pode achar que a prova é um castigo de Deus. Nem toda aprovação é um castigo de Deus. Nem toda aprovação é um castigo de Deus. Então você vai fazer um exame da sua vida. Eu fiz um mal a alguém e agora eu estou pagando? E agora Deus resolveu me punir porque eu não consertei? Aí você faz o autoexame, você faz uma análise honesta
com você. Aí você chega à seguinte conclusão: não, eu não fiz nada. Né? Paulo, ele disse assim, ó: tenho procurado andar diante de Deus e de vocês com a consciência livre de ofensa. O que ele está dizendo nessa frase? Eu tenho me esforçado para andar diante de Deus e com vocês com a consciência me dizendo: você não está fazendo mal a ninguém, você não está prejudicando a ninguém. Quem está compreendendo, levanta a tua mão. Por que eu estou falando isso? Porque o texto aqui, ele está dizendo que Deus disciplina e castiga mediante os erros que a pessoa comete. Se a pessoa não está cometendo erros, não tem necessidade nem de Deus corrigir e nem de Deus castigar. Não há necessidade. Então você precisa fazer uma análise para você não entrar em conflito depois da pregação e ficar pensando: isso aqui que eu estou passando é um castigo de Deus. Aí você tem que julgar você. Você tem que fazer um exame aí. Mas o que eu estou querendo dizer é que nem toda aprovação é um castigo divino. Quem entendeu isso aí, levanta a tua mão. Amém, meus irmãos? Tem um outro detalhe que eu esqueci de colocar aqui também. Eu esqueci de colocar ali nas causas. Volta um pouquinho atrás aí, missionário. Volta. Aí, eu esqueci de colocar aqui que tem sofrimento que é a própria pessoa que produz, apesar que já está aqui na desobediência a Deus. Porque a Bíblia Sagrada, por exemplo, ela tem instruções sobre alimentação. A Bíblia fala sobre alimentação. Aí a pessoa sai comendo tudo. Aí a pessoa não vigia. Aí a pessoa não tem cuidado com a sua saúde. Aí o mal vem, aí ele acha que Deus é o culpado. Então eu esqueci de colocar ali ó, nessa listinha ali. A pessoa sai daqui para Belo Horizonte. Você já viajou daqui para Belo Horizonte? É a curva uma atrás da outra. O cara quer colocar 150 no carro. Ele vai lá e capota o carro. Quem é o culpado, meus irmãos? Ele. Eu esqueci de colocar isso aqui. Apesar que está aqui na desobediência a Deus. Porque Deus usa o sofrimento. Deus usa o sofrimento para... E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O apóstolo Paulo está dizendo que nas tribulações ele dava glória a Deus. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Dá glória a Deus aí, minha irmã. Aquele que está passando mais prova, aquele que mais vai dar glória a Deus agora. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Dá glória a Deus aí, minha irmã. Nos gloriamos na tribulação. Mas por que eu vou dar glória a Deus com tribulação? Sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está passando prova, você está passando tribulação, vai resolver você bater a cabeça na parede? Vai resolver você tomar decisões precipitadas? Vai resolver você fazer besteira? Vai resolver, meu irmão? Vai resolver, minha irmã? Não vai resolver. Então, diante dessa tribulação, você tem que ter o quê? Paciência. Porque é nessa calma diante dessa situação é que você vai ter mais capacidade de raciocinar para sair dessa situação. Se você não tiver paciência, você vai fazer besteira. Então a tribulação produz paciência. E a paciência produz o quê? Experiência. O que é essa experiência? Eu passei uma prova X. Aí eu me comportei pacientemente em relação àquela prova e venci aquela prova. Então isso me deu o quê? Experiência de vida. Então agora eu já sei como sair de uma determinada provação. Aí agora eu posso ensinar para outros como sair daquela provação específica. Quanto mais provação, quanto mais provas eu passar, mais paciência eu vou ter, mais experiência eu vou adquirir. Fazendo um paralelo para você entender. Você chega num mecânico que ele é profissional há muitos anos. Aí você chega lá e funciona o carro. Quando funcionou o carro, ele fala assim, ele olha o barulho e ele fala: é isso. A experiência, a prática dele dá condições a ele de detectar o problema. A experiência, a prática dele. Então, quantas provas você tem que passar? Todas essas provas, além de produzir paciência, está produzindo em você o quê? Experiência.
E a experiência produz o quê? Esperança. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, experimentados, eles são cheios de esperanças, porque eles sabem que Deus pode tirar eles daquela provação, porque Deus já tirou em outras ocasiões. Então, por que Deus usa o sofrimento? Para te dar experiência, preparo e sabedoria. Amém, meus irmãos? Pode passar. Quais os comportamentos bíblicos diante do sofrimento? Vamos gritar em voz alta. 1. Conhecer. Então você está sofrendo, você tem que consultar na palavra de Deus. Consultar, que eu digo, não é fazer esse negócio que as pessoas fazem. Senhor, fala comigo aqui, Senhor. Não é isso, não. Consultar é você já sabe, você já tem estudado a palavra, você já sabe qual é a vontade de Deus diante daquela situação que você está enfrentando. Então você já sabe e você agora vai se submeter a Deus com base naquela vontade que já está revelada aqui nas Escrituras. Participar da vida coletiva da igreja. Por que participar da vida coletiva da igreja? A irmã chega aqui e conta um testemunho. O irmão chega aqui e conta um testemunho. Vocês estão numa conversa aí, no normal, aí alguém vai lá e conta uma bênção para você, de uma luta, de uma aprovação. Buscar apoio em pessoas experientes em relação às provações da vida. Tem gente, irmão, eu já fiquei sabendo de casos, que tem gente casada que vai pedir aconselhamento ao solteiro. Está errado. Está errado. Você é casado? Tem quanto tempo você tem? 10 anos. Então você tem que pedir aconselhamento para quem tem 15, para quem tem 13, para quem tem mais experiência que você. Agora você pedir aconselhamento para solteiro. O que o solteiro tem de experiência prática de vida a dois para te ensinar? Você tem que buscar aconselhamento em quem tem mais experiência. Quem está compreendendo? Cadê glória a Deus e os aplausos? E número 4. Como é que é o número 4 aí? Alguém de vocês aqui tem uma altarzinho de oração na sua casa? O altarzinho de oração pode ser aquele cantinho lá na sua cama que você dobra o joelho. O altarzinho de oração pode ser aquele cantinho lá no sofá que você dobra o joelho. O altarzinho de oração pode ser aquela mesinha que você dobra o joelho e apoia nela. O altarzinho de oração pode ser aquela cadeira que fica lá no cantinho. Você tem um altarzinho lá? Se você não tem, levante um altar de oração dentro da sua casa. E não espere vir para a igreja para orar, não. Ore também dentro da tua casa. Tenha uma vida de oração. Vocês casados, dobrem os joelhos juntos e vão fazer campanha de oração. Dobra o joelho um do lado do outro, ou um na cama, o outro cá, ou lá na sala. Dobra e vai fazer campanha de oração. Tenha uma vida de oração. Como que nós temos que nos comportar diante do sofrimento? Conhecer a palavra de Deus, participar da vida coletiva da igreja, buscar apoio em pessoas que têm experiência e ter uma vida dedicada à prática da oração. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus aí. E para finalizar, pode passar? Quando vai acabar o sofrimento? Quando o sofrimento vai acabar, meus irmãos? Na vida eterna com Deus. Enquanto estivermos aqui, enfrentaremos o sofrimento. Por exemplo, suponhamos, sua vida espiritual está bem, sua área mental está boa, sua área emocional está boa, sua área física está boa, sua área profissional está boa, sua área financeira está boa, está equilibrada. Então, com você fazendo uma análise, você no seu pessoal está bem, mas de repente tem um filho seu, de repente tem um irmão seu, de repente tem um parente, de repente tem um irmão aqui da igreja. Alguém do seu ciclo social está sofrendo. E porque você gosta daquela pessoa, você sofre também de forma indireta. Então aqui enfrentaremos o sofrimento. Aqui não tem jeito. O sofrimento total. Você pode ter o dinheiro que for. Você pode comprar uma casa lá numa ilha. O sofrimento vai lá pegar você. John Travolta é um bilionário. Nem sei qual que é a fortuna dele. O filho dele morreu. Eu não sei a ordem dos fatores, depois vocês pesquisam. O filho morreu, pouco tempo depois a esposa pegou um câncer, ele gastou recursos com o filho, não resolveu, morreu. Aí a esposa teve um câncer não, ele gastou um monte de recursos, morreu também. Aqui nesse mundo é assim. Agora lá do outro lado, nunca mais vamos chorar. Nunca mais vamos ter tristeza.
Por isso, quem vai permanecer firme com Jesus? Pode bater palma para Jesus e dar glória. Fique firme com Jesus. Amém, meus irmãos?